Andar Aqui leva você até sua moda. Tudo em até 6 vezes sem juros no cartão Andar Aqui. Andar Aqui, ande na sua moda. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, 1 Reis 18, versículos 30 até o verso 39. A palavra do Senhor diz assim: Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. E então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse a eles, e fizeram de novo. Façam pela 3ª vez, e ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. E então um fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. E quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. A primeira razão porque muitas vezes nós não somos capazes de ouvir a voz de Deus, de ouvir o sussurro de Deus nos nossos ouvidos, é porque o altar do Senhor está quebrado nas nossas vidas. Era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. O altar do Senhor não estava só quebrado, diz a Bíblia, mas ele estava em ruínas. É interessante perceber o que estava acontecendo naquele tempo. Todos os povos ao redor de Israel adoravam um Deus chamado Baal e uma deusa chamada Azera. Baal era o Deus da prosperidade, Azera era a deusa da fertilidade. E Acabe, que era o rei de Israel naquela época, casado com Jezabel, haviam patrocinado a divulgação do culto a Baal e a Azera, e perseguido os profetas de Deus. Por isso o povo foi abandonando o caminho do Senhor e se firmando no caminho de Baal e de Azera. E o altar de Deus ficou quebrado. Ninguém usava. Ele não tinha uso, tinha sido já destruído. E é interessante que sempre que o altar de Deus, ele se quebra na nossa vida, pode ter certeza que outros altares vão surgir e vão ser
erigidos no nosso coração também. É impossível a gente ouvir a voz de Deus, quer seja um sussurro ou mesmo um grito em nossos ouvidos, quando o altar de Deus no nosso coração está em ruínas. A história diz que o altar estava quebrado, o povo estava seguindo as ordens, não é? E seguindo o costume dos povos ao seu redor, e Deus mandou o seu profeta para fazer um desafio. E a Bíblia diz o seguinte, que Elias convidou Acabe e disse o seguinte: Acabe, chama todos os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, e nós vamos ter um encontro lá no Monte Carmelo, e nós vamos fazer, eu vou reconstruir o altar de Deus, e eles vão fazer o altar de Baal, e eles vão fazer o culto deles do jeito que eles quiserem, e eu vou orar ao Senhor, e o Deus verdadeiro vai derramar fogo do céu para consumir aquilo que está lá em oferenda. Essa era a prova. E a gente vai entender que quando isso estava acontecendo, os profetas de Baal foram primeiro, começaram cedinho de manhã, começaram a pregar, começaram a cantar, começaram a se cortar, como era costume deles, entraram em transe, rolaram no chão, estavam lá os espíritos se manifestando, etc. E todo mundo dizendo: olha que coisa tremenda, tem poder aqui. Eu acho que era bonito, porque um coro de 450 pessoas cantando, era artístico, porque tinha todos os paramentos, tinha aquelas encenações todas, e aquilo tudo estava acontecendo, mas o fogo do céu não desceu. Às vezes a gente não escuta a voz de Deus, porque a gente está ouvindo o tempo todo as vozes dos profetas de Baal, e a gente fica paralisado diante da beleza, da arte, do som, do êxtase, dos conselhos dos profetas de Baal. E nós não prestamos atenção no tempo de paralisia que a gente vai vivendo. Desde amanhã até o sacrifício da tarde, diz a Bíblia, eles ficaram gritando, pulando, cantando, tendo manifestações espirituais das mais diversas, mas o fogo do céu não desceu. E enquanto isso, todo o povo estava ali em volta, assistindo esse drama todo, mas nada acontecia de verdadeiramente poderoso. Às vezes nós não conseguimos discernir a voz do Senhor no nosso coração, porque a gente está parado diante da vida. E digamos que você seja uma das pessoas que está buscando os seus sonhos. Então você está olhando para o Deus Baal de hoje, só os teus sonhos. E aí você fica olhando para o seu lado e acha bonito aquele curso, aquela coisa. Não estou dizendo que a gente não tem que estudar, não, a gente tem que estudar bastante, mas isso não é a razão da nossa vida. A nossa vida é muito maior do que isso. Ou se você está correndo atrás do dinheiro, você está correndo freneticamente atrás do dinheiro, e você bate numa porta, bate em outra e faz isso. Eu não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar, a Bíblia diz: quem não trabalha não coma, não é? Mas eu estou dizendo que essa não é a razão da tua vida, tem coisas maiores do que essas. E a gente fica tão admirado com as filosofias desse tempo, e a gente está ouvindo as vozes dos profetas de Baal. Duas cenas me vêm à mente. A primeira delas, quando preguei uma vez na Adonep, e brinquei com o povo que estava lá, e disse assim: olha, eu nunca encontrei tanta gente quebrada na minha vida do que na Adonep. E aí eu perguntei assim: quantos aqui já quebraram na sua empresa? Levante a mão, metade do auditório. E eu disse para eles assim: olha, vocês só estão aqui porque Deus teve que destruir os seus ídolos.
Não espera Deus destruir os seus ídolos, não. Porque não tem lugar para o altar de Deus na nossa vida quando a gente constrói ídolos no nosso coração. Eu me lembro de um senhor que me pegou no corredor aqui da igreja, há algum tempo atrás, segurou no meu braço, e eu estava vindo correndo aqui para o culto, e ele me segurou e disse: pastor, o pior dia da semana é o domingo. Eu fiquei chocado com aquilo. Eu achava que era segunda-feira, né? Mas é o domingo. Eu falei: por quê? Ele disse assim: porque domingo é o dia que eu fico sozinho no meu hotel e eu só choro. E eu perguntei: por quê? E ele disse para mim: porque eu tinha uma família e eu achava que eu ia ser feliz se eu fosse solteiro de novo, se eu pudesse estar na balada, se eu pudesse ter as mulheres que eu quisesse, se eu pudesse ter esse tipo de vida. E eu tive tudo isso, mas quando chega o domingo, eu estou lá chorando e pensando: minha esposa está com os meus filhos e eu estou sozinho aqui nesse buraco. Queridos, enquanto nós estamos ouvindo as vozes dos profetas de Baal, a gente não consegue ouvir o sussurro de Deus. E é interessante que Deus vai tocar o coração desse povo de uma maneira tremenda, porque a performance da vida, mesmo aquelas que parecem pirotécnicas, como aqueles profetas de Baal vivendo o êxtase, e todo mundo dizendo: ó, baixou um espírito lá, não preenchem o coração, não tem fogo do céu. E vai chegar um momento, quando o fogo do céu desce, por uma oração muito simples, que veio do profeta. Ele disse 3 vezes: Senhor Deus, ouve-me, Senhor Deus, ouve-me, Senhor Deus, ouve-me. E fogo do céu caiu. Ora, horas a fio de paralisia do povo, alguns segundos para você dizer: Senhor Deus, ouve-me, Senhor Deus, ouve-me, Senhor Deus, ouve-me. Quanto deu? 10 segundos? 15 segundos? E o fogo do céu desceu. E o povo então caiu com boca no pó e disse assim: o Senhor, Jeová, é Deus. E ele disse assim então: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. E eles os prenderam, e Elias os fez descer ao riacho Quizon, e lá os matou. Há um momento na nossa vida em que o sussurro de Deus se torna um grito, e Ele vai dizer para a gente: olha, deixa, sai do meio, foge, abre mão desse lugar onde tem os profetas de Baal. E algumas pessoas tinham medo do comentário das pessoas, tinham medo dos seus governantes, porque os governantes naquela época, a política daquele tempo sustentava o culto a Baal, e não seguir a Baal naquele tempo significava abrir mão da influência política naquele tempo. E o pior era também assumir que seria perseguido pelo Estado. Então tinha gente que tinha medo. Acabe mandou matar os profetas de Deus, a ponto de um serviçal de Acabe, escondido dele, tentar salvar a vida de 100 profetas de Deus, colocando 50 numa caverna, 50 na outra, e levando comida e água para eles, pão e água para eles. Eles tinham medo do comentário, tinham medo da perseguição, tinham medo da perda da influência, eles tinham medo. Eles tinham medo de serem vistos como loucos, fanáticos, radicais, intolerantes. E o pior ainda, era a figura do maior profeta de Deus naquele tempo. Era o homem mais estranho da face da terra. Roupas diferentes,
vivia em lugar diferente, comia uma comida estranha, e todo mundo dizia assim: você vai ser que nem Elias? Rapaz, você está em outro mundo. Você já ouviu alguma coisa parecida? Às vezes, queridos, a gente não toma as atitudes que Deus quer que a gente tome, não porque Deus não falou, mas porque a gente tem medo. E sabe, aí a gente vai cauterizando a nossa consciência, o tempo vai passando, a gente vai achando desculpas, o nosso medo passa a ser uma conformidade tão grande com a vida, que a gente não escuta mais a voz de Deus. Tem gente, por exemplo, que está há anos a fio numa igreja, já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas tem medo de pedir o batismo, porque não sabe o que os outros vão pensar de você. Querido, você tem que pensar no valor daquele que te salvou. Esse é o principal valor, senão não tem sentido. A gente deixa de ouvir a voz de Deus quando a gente tem medo de obedecê-la. É interessante que mesmo que você tenha o seu altar restaurado, mesmo que você lute contra os profetas de Baal, algumas vezes a gente deixa de ouvir o sussurro de Deus, simplesmente porque nós estamos decepcionados. E veja só o que está acontecendo com Elias. Elias estava decepcionado com os políticos do seu tempo. Por quê? Porque ele pensou assim: Deus vai derramar fogo do céu, eles vão ver com seus olhos o milagre, e todo mundo vai se converter, e o primeiro a se converter vai ser Acabe e Jezabel. Olha, gente, é incontestável. Eles ficaram o dia inteiro gritando, pulando, chorando, fazendo lá suas coisas todas, mas não caiu o fogo do céu. Eu simplesmente pedi a Deus: ouve-me, ouve-me, ouve-me. Caiu fogo dos céus, o povo caiu com a boca no pó. Mas de que vale o meu ministério? Nem com a coisa que eu achei que era o excepcional que o Senhor fez, não adiantou nada. Esse povo não se converteu. E ainda continuam querendo me matar. Eu não posso nem entrar numa cidade, porque eles vão me matar. Nada vai mudar nessa terra. Elias estava decepcionado com ele mesmo. Eu pensei que poderia fazer diferença, e eu trabalhei a minha vida inteira para fazer diferença, mas ele diz aqui: não sou melhor que os meus pais. Ou seja, eu estou decepcionado com os meus sonhos de mudança. Eu fui um idealista, esse povo não vai mudar nunca, não tem jeito. Elias estava decepcionado com o povo, porque nem aqueles que botaram a boca no pó e tinham dito, Jeová é Deus, tinham mudado. Olha só o que ele diz no verso 10: e ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Nem o povo se converteu, nem o povo, tem ninguém, sobrou ninguém, nada. E é interessante que Deus não para de falar com a gente se o altar está reconstruído, se a gente rejeita os profetas, mas mesmo que a gente esteja em decepção, Deus não para de falar. E olha só o que vai acontecer nessa história, eu acho tremendo isso. Elias se esconde no meio do deserto, perto de um lugar que tinha um pouquinho de água, e ele dorme para morrer. Ele não quer comer, ele não quer fazer nada, ele só quer ficar dormindo. Você já viu uma cena assim?
não quero ver, não quero falar, eu só quero dormir. E aí Deus manda o anjo dele para cuidar de Elias. E Elias está dormindo, e o anjo do Senhor, diz a Bíblia, começa a assar um pãozinho quente para ele. Aquele cheirinho de pão quente, eu gosto daquele cheirinho, não é? Eu, quando era garoto, eu era encarregado de buscar o pão de manhã na padaria, e naquele tempo a gente pegava bengala, sabe? Não era pãozinho, era bengala, né? E eu punha a bengala debaixo do braço, era assim que eu fazia, eu punha a bengala debaixo do braço, né? E nunca a bengala chegava com a pontinha intacta, que aquele pãozinho quentinho não tinha, eu não resistia, pegava aquela pontinha, era minha, eu ia comer, comendo no caminho, né? E aí o anjo do Senhor está fazendo lá o pãozinho para ele, e ele não acorda com o cheiro de pão quentinho. E aí o anjo do Senhor acorda Elias e diz: Elias, acorda, aqui não é o teu lugar, não terminou a tua missão, a história não está acabada. Às vezes a gente está tão decepcionado que a gente não é capaz de entender. Ele come a comida e volta a dormir. E o anjo do Senhor fica lá cuidando dele. E passa mais um tempo, o anjo acorda esse homem, come de novo. Ele come. E diz: agora você vai embora daqui, porque esse não é o teu lugar. Deus tem um encontro com você em Horebe. Vai para lá. E então ele vai para Horebe, mas eu acho que ele foi a contragosto, não adianta nada mesmo, o que eu estou fazendo? E lá em Horebe, ele se esconde numa caverna, coisas tremendas começam a acontecer, ele não sai da caverna, até que Deus sussurra, com uma brisa suave no ouvido dele. Eu acho tremendo isso. E diz para Elias: Elias, o que é que você está fazendo aí nessa caverna? E ele começa a reclamar e dizer: Deus, não adiantou nada, perdi meu tempo, no meu idealismo, nem o povo se converteu, eu não posso entrar numa aldeia porque alguém vai me denunciar, não sobrou ninguém, eu sou o único. E aí Deus vai dizer para ele: para com isso, homem. Tua missão não terminou e nem eu terminei de escrever a história. Vai e cumpre a tua missão. E quando ele se levanta a contragosto, ele diz assim: olha, presta atenção. A sua vida não foi um fracasso. Tem 7.000 pessoas que são membros da tua igreja, que não se dobram diante de Baal. Você não conhece toda a história. Eu sou o Senhor da história. Sabe, queridos, às vezes a decepção vem em nosso coração e a gente se afasta de Deus, e a gente não quer ouvir a voz de Deus, e queridos, a gente não conhece toda a história. Deus continua escrevendo a história, a gente não sabe os efeitos do que Deus está fazendo. Eu estava uma vez lá em Brasília pregando, e chegou um casal que estavam no ministério, e eles disseram assim: pastor, me deram um abraço. Ele falou assim: nós estamos no ministério por sua causa, porque Deus usou a sua vida. E eu olhei e falei: como? Eles moravam lá no norte, lá na região amazônica, e eles disseram para mim assim: o senhor, numa mensagem do Senhor, nós sentimos Deus nos chamando, e nós começamos a estudar, e agora estamos no ministério. E eu disse: mas como? Naquele tempo não tinha esse negócio de internet online e tal, já faz tempo isso. E ele disse assim: uma fita cassete, você sabe o que é fita cassete? Sabe? Fita cassete chegou lá. Foi: mas como chegou lá? Não, um passou para o outro passou para o outro passou para o outro, de repente essa fita que tinha passado da mão de 3 ou 4, chegou para eles lá. E eu fiquei pensando: a gente nunca sabe o que Deus está fazendo. Você não sabe. A história não terminou. Sai da caverna, cumpre a tua missão,
Para de ficar olhando para a sua decepção com você mesmo, com as pessoas, com o mundo, e olha para o autor e consumador da sua fé. Cargolift supera as expectativas investindo em novas tecnologias, infraestrutura e profissionais competentes. A Cargolift garante tranquilidade ao cliente que acompanha o transporte de sua carga em tempo real. Cargolift, segurança e pontualidade.